Boa tarde, galera do bem. Saudade, eu já estava com saudade. Afinal, hoje, terça-feira, estamos aqui ao vivo para bater um papo gostoso com vocês, que temos convidados hoje, ó, 2 especialíssimos. Aliás, a gente vai atender, inclusive, a muitos internautas que estão me pedindo para que a gente fale sobre esse caso. Hoje nós vamos falar sobre o Bluebeam. Bluebeam é muito sério, muito sério. Comigo eu tenho um convidado muito especial, que é o Rogério Buzzi, que está aqui conosco, cofundador do Ministério Quatro Anjos, estudioso, conferencista, sabe tudo de Bíblia, vai falar muito sobre isso hoje, que interage com esse projeto Bluebeam. Enfim, ele é de Curitiba, Paraná. Obrigada pela sua presença, viu, Rogério? É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Lucimar, é um prazer. Uma boa tarde a todos, boa tarde, Cris, boa tarde. Boa tarde, nossa irmã. Nossa, não tem nem o que apresentar, mas a Ângela é uma das melhores ufólogas do país, né? Que eu vi, inclusive, eu já vi alguns programas, inclusive, dela, né? E quero agradecer aos nossos amados internautas, né, que nos acompanham, não só aqueles que nos acompanham agora, mas que nos acompanharão no futuro, né? E que Deus possa abençoar grandemente a todos. Bom, para começar, você, se tiver alguma dúvida, quiser alguma pergunta de Ângela, de Rogério, é fácil, demaistv.com.br. Nós estamos aqui ao vivo para responder qualquer dúvida que seja sua, tá? E não se esqueça, me siga no Instagram, @LucimarAparis, tá bom? Agora, de cara, eu quero colocar um vídeo aqui que eu quero que o Rogério comente, que é de um amigo meu, lá do SBT, que fotografou a Ângela, até acho que já viu, né? É o Cabreira. Ele fez essa foto linda e eu queria mostrar para você essa foto, que eu queria que o Rogério comentasse sobre isso. Olha lá, Rogério, ele foi fazer uma gravação, meu amigo Cabreira, e ele viu essa imagem e fotografou. Você vê que o sol está bem embaixo, né? Queria que você comentasse a respeito dessa foto. Bom, Lucimara, de qualquer maneira, hoje, né, a proposta da gente aqui é trazer luz, né, com base na Bíblia daquilo que acreditamos. As opiniões, claro, elas vão divergir muito, né, a própria Cris tem a sua visão das coisas e tal, mas eu entendo que, biblicamente, o que vemos em todo momento, seja em que tipo de aparição for, né, colocando aos olhos do que a Bíblia nos ensina, nós vamos, Lucimar, apenas um pequeno sinal. Nós vamos daqui para frente ver muitas coisas como essas, onde teremos realmente aparições que essa, convenhamos, embora espetacular, embora bonita, perto do que vem por aí, não é praticamente nada, né? A Cris, acho que poderia até comentar alguma coisa sobre isso. Nós vamos ter esse prazer, né? Porque as pessoas sempre comentam e questionam isso. Por que é sempre um determinado horário? Por que é sempre avermelhado? Por que tantas cores? Né? O que você me diz sobre isso? Porque as pessoas questionam muito. Amém. Biblicamente, por isso digo, né, Lucimara, me permita colocar sempre à luz da Bíblia o que creio, né? Primeiro, avermelhado. Na Bíblia, o vermelho tem conotação de pecado. No livro de Isaías diz, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a... Deus não permite que os anjos de luz se manifestem com a cor do céu, azul. Então nós vamos ver sempre esse tipo de atitude. Por que no crepúsculo? Nós sabemos, Jesus Cristo disse, tudo que eu fiz à luz do dia. Então Deus não vai permitir que certas manifestações que vêm para nos enganar sejam feitas à luz do dia. Entendeu? Agora, essa foto que você viu, é visível que é uma nave? Não, eu não poderia dizer que é visível que é uma nave, né? Jamais poderia dizer isso, né? Certo. Eu creio, Lucimara, que nós vivemos uma época em que nós temos que ter muito tato, muito cuidado e sermos precisos, né? Convenhamos, é fantástica, é maravilhosa, tudo indica realmente que pode seja. ser. Mas, me permita dizer, Jesus respondeu sempre a tudo, está escrito. Convenhamos, ninguém poderia dizer que é literalmente uma nave, mas ainda vamos ver coisas muito mais claras. São apenas testes que o inimigo vai fazendo para que a gente comece a se habituar com esse tipo de coisa. Então, tensa, Angela. não, fica tranquila. É que ele veio falar das questões espirituais, né? Que envolve o projeto Bluebeam. Mas assim, todas as pesquisas sobre OVNIs demonstram que eles aparecem
com esse halo avermelhado. Ok. Mas ele está falando sobre as questões bíblicas, ele veio para isso, porque existe um engano espiritual aí que está sendo arranjado por esse projeto e que eu creio que o Rogério vai ser uma das maiores pessoas a explicar este Mas projeto. é por isso que ele está dizendo que tem que ter muito discernimento. Tem que sim, né? sempre, Muito sempre. cuidado, né, Muito Lucimara? cuidado, muita cautela. O fato de você ver uma nave não quer dizer que seja positivo, nem que seja negativo, mas Exato. tem que pesquisar, né, Rogério? Isso. Agora, vamos explicar para a nossa galerinha aqui o que é o projeto Bluebeam. O projeto Bluebeam deve ser visto sob dois aspectos, né? Primeiro, qual é a grande realidade do Bluebeam? O projeto em si é um projeto, né, com um objetivo macro, que é o mais importante, enganar. Esse é o grande escopo do projeto Bluebeam. O que ele é? São imagens holográficas que finalmente estarão aparecendo. Obviamente que a maioria das pessoas nem saberá que é uma imagem holográfica, certo? E este projeto, Bluebeam, que é um projeto da NASA, falando como seres humanos aqui que estamos, né? Tem, na verdade, um mentor principal, que é um anjo caído. O mentor principal desse projeto é um anjo caído. E isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, Lucimara, no decorrer do programa. Então, E a gente sabe quem é esse anjo caído? Veja, esse anjo caído, na Bíblia, ele é chamado de Lúcifer, ele é chamado de Satanás, ele é chamado de diabo e um escopo principal. Lembre-se, o projeto Bluebeam é um projeto enganoso, a gente não pode esquecer disso. E a Bíblia trata de forma muito direta, enganador, certo? O diabo é chamado na Bíblia sempre de enganador, não é, Cris? É verdade. E também tem o seguinte, o projeto Bluebeam, dentro da ufologia também, dizem que são os governos ocultos, né? Que fizeram. E esse governo oculto não é positivo. Então, por isso está o Rogério aqui para falar sobre as questões espirituais que envolvem esse projeto, viu, Lu? Agora, está na Bíblia que Jesus era um extraterrestre? Essas são perguntas. Não, muito bem. Por favor, o programa não tem o sucesso que tem por acaso, né? Nós estamos aqui justamente para isso, né? Veja, ele é um extraterrestre, mas no sentido que nós precisamos entender, tudo que não é dessa Terra é um extraterrestre. Ele é da Terra? Não é. Ele veio à Terra, é um fato. Mas a Bíblia diz claramente que ele foi ao céu. Então, ele é um extraterrestre? Com certeza ele é um extraterrestre, porque ele não é dessa Terra. Ele, inclusive, abandonou o céu e veio resgatar-nos para aqueles que creem, né? Lucimar, obviamente, né? Repito, né? Pode ser que machuque alguém aqui, mas eu venho falar da Bíblia. Eu venho falar daquilo que eu acredito realmente, né, num Deus amoroso que enviou seu Filho lá do céu, e ele é, sim, nesse sentido, um extraterrestre com toda certeza. É claro. Tem mais um VTzinho aí, que eu queria mostrar esse VTzinho, que eu quero que vocês comentem. Solta um VTzinho aí pra gente. Ah lá, queria que você comentasse sobre isso, Rogério. Eu realmente gostaria que as pessoas olhassem com muito cuidado, com muito carinho isso, né? Veja, aparentemente o que você vê é uma baleia com uma qualidade impressionante na holografia, né? Com som, inclusive, e aqui está aparecendo em câmera lenta. Mas você imagine, Lucimara, nós aqui nesses... Agora acho que vai aparecer ali, olha só, dá uma olhada nisso, né? Veja, é impressionante. É impressionante, mas eu, por exemplo, estou achando estranho. Veja. Eu não estou achando muito normal isso. Mas é para ser... Esse VT? Espera só um pouquinho, Rogério. De onde é esse VT? Ele fala baixinho no osso. Sem problemas, né? Colocando novamente. Esse VT, na verdade, esse VT, ele foi trazido... Falsa? A gente trouxe com o... Não é. Se você observar, você vai ver que não é. É uma holografia. E isso já está acontecendo. Até em algumas redes de televisão já se está usando essa tecnologia. Eles colocam cantores que já morreram. As pessoas estão sentadas. Estão ali, estão assistindo isso. Eles estão fazendo imagens holográficas, claro. São imagens holográficas que estão sendo projetadas ali. Certo? Eles estão mostrando o quanto é possível, né? Isso. Veja, por isso trouxemos. Veja como já estamos próximos de uma qualidade, porque nós vamos ver alguns vídeos. Isso faz parte do projeto Bluebeam. Não é que esse mostra apenas a tecnologia usada no projeto Bluebeam. Porque você vai ver, por exemplo, como vimos a primeira imagem, Lucimara, é muito difusa. É verdade. Mas veja que já existe tecnologia para trazer isso para uma perfeição, né?
Lucimara, imagine nós dois aqui, aparece agora um anjo aqui, da mesma forma que apareceu uma baleia. Um anjo fantástico. Foi mais ou menos assim, né? Tá todo mundo quieto lá e apareceu uma baleia. É isso. Você vai encontrar pessoas ali, dependendo do seu grau de cultura, que vão jurar que viram uma baleia ali. É verdade. Entende? Verdade. É isso que é preciso entender. Ou seja, o que queremos mostrar apenas... Mas isso não depende do grau de cultura que você está vendo? Você está vendo? Sim, mas aí... É gozado. Muito bem, mas aí entra um outro escopo, e por isso eu chamo para a Bíblia. Bem-aventurados os que não viram e creram. Deus tem tentado ensinar todos nós hoje a não confiar no que vemos. O tempo todo Jesus fez isso. Verdade. Nas profecias, né? As profecias, Lucimara, se você abre as profecias bíblicas, viu uma mulher assentada sobre uma besta no meio do mar. Uma mulher sentada numa besta. Ou seja, o que você vê não é o que você deve entender. Entende? Entendo. Certo? Mais Você ou não menos. pode ser enganada pelo que vê. Não Seus olhos pode. podem se enganar e pode mesmo. Até E na é o que o diabo transcomunicação. está fazendo. Então amanhã se eu ver um anjo, eu não estou vendo um anjo? Cuidado com o que você está vendo. Pode ser que esteja e pode ser que Mas não. como é que eu vou saber disso, Ah, Rogério? que pergunta fantástica. Ah. É isso que nos propomos a falar aqui. Então, né? daqui a pouquinho. Ótimo. Depois do intervalo, porque eu quero saber. Ótimo, De repente eu vejo um ótimo. anjo, não estou vendo um anjo, agora eu que vou ter que me virar para saber se é um anjo ou não. Esquisito isso, hein, Rogério? Você vai me contar já já, tá? Depois do intervalo, já volto. Nossa, galera, nós temos uma discussão aqui porque eu quero saber. Rogério, como é que eu vou saber se eu estou vendo um anjo? Eu estou vendo um anjo, vou ficar toda feliz que eu estou vendo um anjo. E aí você vem me dizer que não é? Como é que eu faço? Lucimara, lembre-se, enganador. Tenha sempre isso em mente. Jesus veio e disse, ele é o enganador, certo? Então veja Jesus no deserto, se me permite, tá bem, Lucimara? Veja Jesus no deserto. Nós estudamos, as pessoas leem, os cristãos leem, né? Que Jesus estava no deserto e o diabo apareceu. Isso aí toda criança já ouviu falar, né? Que o diabo veio lá e disse, né? Veio tentar ele. Ótimo, parabéns, né? E aí o que aconteceu? As pessoas têm a ideia que apareceu alguém com um tridente na mão, um anjo feio, carrancudo. Ô, eu vim te tentar, tá bom? Lucimara, a palavra de Deus diz que ele se transforma em anjo de luz. Apareceu um anjo maravilhoso na frente dele. Um anjo fantástico. A Bíblia diz que ele é o sinete de perfeição e formosura. Um anjo lindo. Aí vem a tua pergunta, como saber? A única forma é conhecer. Conhecer como? Veja que o diabo começa, né? Se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Está escrito, Jesus diz. Está escrito. Esse, Lucimara, é o grande manual da nossa vida. Você compra um eletrodoméstico, se você não lê o manual, vai ter problema. Esse é o manual da vida de todo cristão, porque o diabo vem para enganar o cristão. Ele não está preocupado com o mundo, não, Lucimara. Não está. Isso tudo é para derrubar o cristão. É para tirar da gente a certeza de que alguém realmente veio pelo ser humano. Então, como saber? Está escrito. Aí o diabo diz, encontrei uma Lucimara Paris que lê a Bíblia. Que maravilha. E a gente pensa que ele vai sair correndo. Não. Ele enfrentou Jesus e disse assim, não. Se tu é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele citou a Bíblia. Veja que ele é um anjo se fazendo passar por alguém que conhecia a Bíblia. Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Então, como reconhecê-lo? Está escrito. Nós temos, né, a palavra de Deus que realmente vai nos poder fazer identificar pelo que ele diz. Lucimara, o que eu preciso analisar é o que você diz. Conforme o que você diz, eu sei se o que você fala vem do céu ou não, se é bom ou não. Mas, por exemplo, eu vejo um anjo. O anjo não vai me falar nada. Vai. Porque Mas o e se ele não projeto falar? vai, porque o projeto Blue Ele Beam tem vozes. ótimo. Tem Mas vozes que as pessoas vão ouvir dentro de suas cabeças e as pessoas vão ficar, inclusive, muito perturbadas, porque em determinados locais vai aparecer Cristo, em outros locais vai aparecer Mas aí Maomé. eu corro o risco também, Ângela. Eu corro o risco de ouvir vozes, de eu ficar revoltado e achar que faz parte do projeto e de repente é um anjo de verdade. Por isso
Depende o que ele te diz, certo? O que ele tem que me dizer? Veja, por exemplo, imagine que ele diga para você, não, Jesus Cristo não morreu na cruz. Você vai acreditar? Não. Pronto, você já está escolada. Você sabe que ele está mentindo. Eu não vou acreditar porque eu li em Bíblia, eu li tudo. Você leu, parabéns. Por isso que é importante o conhecimento, o autoconhecimento. Tem que conhecer. Isso. Nós temos que nos desvendar então, para que a gente possa enxergar a verdade. Mas eu entendo que um cara, para fazer um projeto do BIM, ele deva ser esperto. Com certeza. Então, nunca ele vai dizer para mim como é que Jesus morreu. Aí entra um outro ponto, Lucimara, que é muito importante. Por isso digo, Cristo prometeu, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso não está ali por acaso. Então sinta, perceba, sinta com o seu coração e com a sua mente. A percepção, a gente sente quando uma coisa é positiva e sente quando uma coisa é negativa. E eu sei que você tem fé, né, em Cristo, porque você fala muito dele. Então sinta, perceba, olhe. A grande lição, né, Cris? A grande lição aqui... Mas eu sempre vou correr esse risco. Agora eu estou preocupada, porque a hora que eu ver assim, eu já vou ficar preocupada, né? Todos verão, né? Porque o projeto Bluebeam vai para todas as nações. Mas aí. eu acho que comigo vai ser o verdadeiro. Eu acho. A promessa é certa, né? O que é fé? Porque tem que ser fé. Você vai olhar algo e vai dizer, não tem como não ser um anjo de Deus, não tem... né? Sempre fé. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem. Cuidado com o que você está vendo, né? Acredite no que eu te digo. Jesus te diz. E veja, é um fato, não precisa se preocupar. Depois de um programa desse, daí que você tem que ter calma. Porque agora Deus já te deu o antídoto. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você vai ouvir a voz dele se você for uma ovelha dele. Você não aceitou a Cristo, você, né, procura hoje viver, você vai entender. Quem tiver olhos de ver, verá, e quem tem ouvidos de ouvir, né, ouvirá. Vamos ver mais uma imagem de Maria, que eu quero que ele comente sobre isso. Solta aí pra gente, Camilinha. Olá, Rogério. Ok. Que imagem é essa? O que estamos vendo? O que você viu aí? Olha, agora eu estou vendo rapidamente. Uma cruz. Isso que eu ia falar. A primeira imagem que você viu era Maria. Me parece que era Maria. A primeira. A primeira é Maria, entre aspas, né? A segunda, ó, veja aí, né? A primeira é Maria. Por que Maria tem que aparecer, né? Lembre-se que o projeto Bluebeam tem um escopo de unir todas as religiões. É isso aí mesmo. Certo? Isso. Maria, onde apareceu? Dia 13 de maio, em Fátima. Fátima é a filha preferida de Maomé. Então, através de uma pseudo-Maria, porque Maria não é um anjo caído que vai se fazer passar por Maria para poder unir as religiões. Né? Nós temos essa imagem também, né, Camilinha? Isso foi um holograma, né, do Bluebeam já, né? É um holograma, claro, já é um holograma. Nós temos essa imagem, podia já dar uma emendadinha, ele está falando. Essa foi viu, Lu? Essa já foi uma projeção do projeto Bluebeam. Essa imagem que nós vimos agora? Sim, foi uma projeção do projeto Bluebeam. Isso. Exato. Tá. São imagens do projeto Bluebeam ainda em testes, né? Eles vão aperfeiçoando, como vimos aquela baleia, né? E aí você imagine, e é muito curioso, né? Veja ali, ó, né? Agora entenda, essa é a Maria que as pessoas vão ver e é a Maria que está sendo vendida ao mundo. Mas a verdadeira Maria foi uma criança, inclusive com quase 17 anos, com os traços todos judaicos, certo? E essa é a Maria verdadeira que hoje descansa. Ela não vai aparecer para ninguém, a verdadeira Maria. Então se está projetando, primeiro se criou todo um sistema... Essa verdadeira que você está falando é a mãe de Jesus? Sim, a verdadeira mãe de Jesus não é essa que está sendo vendida e projetando. Mas as pessoas imaginam que essa é a Maria. Mas isso aí vem muito antes do projeto Muito bem, Bluebeam, claro, porque o projeto Bluebeam não nasceu agora. O projeto Bluebeam é o resultado de uma tecnologia que vem sendo perseguida há anos. Lucimara, para você ter ideia, já na época bíblica, Saul foi ter um encontro com uma feiticeira e ele disse, eu quero que você me faça aparecer Samuel. E Samuel apareceu para Saul. E ela diz, escuta, o que você está vendo? Estou vendo deuses que sobem da terra, anjos caídos. E um anjo caído se faz passar por Samuel. E fala, inclusive, com Saul. Ou seja, o projeto Bluebeam é apenas o quê? Apenas um aperfeiçoamento do trabalho desse anjo caído que vem ao longo dos anos trabalhando cada vez mais forte com um único objetivo.
criar um governo mundial onde ele será rei, porque ele queria isso no céu, foi expulso de lá, implantou esse governo aqui, e é o escopo que ele quer. Que quem? O anjo caído, esse anjo caído, Lúcifer. O governo oculto, né, Fausto? Não era aparente, ele era fora Cristo, ele era o ser mais sábio e mais inteligente. Então nós estamos falando com um anjo querubim, extremamente inteligente, Lucimara, fortíssimo, entende? E de uma sagacidade impressionante. É ele o verdadeiro... Veja, a Bíblia diz, né? Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do ar, das regiões celestiais. Nós estamos lutando com anjos caídos violentos, Lucimara. E nós precisamos entender, né, como escapar disso. Isso fala, inclusive, no filme Constantine, né, Lucimara? Ok. Foi. Agora, quer dizer que se amanhã depois eu estiver por aí, olhar para o céu e ver aquela imagem linda... Desconfie. 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 Não acredite em tudo. Sempre foi assim, Lucimara, sempre foi. Desde o princípio foi assim. Veja o primeiro engano. Eva começa a ver uma serpente. Serpente fala. Cuidado, serpente não fala, Eva. Mas ela continuou. Engano. Começou lá. Uma serpente falando. Possivelmente a Lucimara hoje via uma serpente e fala, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Ela, naquele momento, não viu. O inimigo trabalha o engano o tempo todo, Lucimara, o tempo todo. E veja, me permita dizer o seguinte, né? Nós fomos influenciados a todo momento. Veja, uma imagem vale mais que 1000 palavras. O nosso Deus disse, haja luz, e ouve todas as imagens que temos aqui pela palavra. Pelo verbo, é verdade. É a palavra, Lucimara. Jesus enfrentou esse anjo caído pela palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Isso é a verdade para nós, entende? Entendi. O tempo todo. Agora, o que você acha da declaração do Papa? O Papa falou, eles estão aí, eles estão chegando. Sobre os então, ETs? Os ETs, quem que é então? Lucimara, nós vamos entrar num terreno pesado aqui, certo? Muito mais pesado do que estivemos até agora. Apocalipse 13 apresenta uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Veja, o diabo, embora enganador, não tem o princípio criativo. Ele não cria nada, ele tem que copiar tudo. Veja, nós temos um Deus que é Pai, que mandou o seu Filho a essa terra, e esse Filho é o cabeça da igreja, certo? Ele, Cristo, é o cabeça da igreja para quem acredita no cristianismo. O diabo copia. Ele tem também a sua igreja nessa terra, e é ele quem vai usar a besta para poder realmente criar todo esse sistema. Quem? E o sistema, o diabo, tem também a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que estão envolvidos até o pescoço desses projetos, Lucimara. Quem são essas bestas? Eu gostaria de saber. Pode fazer essa pergunta? Veja, em primeiro lugar, a besta que sobe do mar, e não sou eu quem digo, não, o Rogério, aquele entrevistado disse, não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz, mostra todos os elementos, né? A primeira besta é o papado, certo? E a segunda besta é os Estados Unidos da América. Da onde vem o projeto Bluebeam? Da onde veio? Dos Estados Unidos. Ok, Estados Unidos da América. É essa besta que está preparando o terreno para que o mundo adore a primeira besta, que é a besta religiosa. Nós temos uma besta religiosa e uma besta que é a besta civil. Lembre-se que para matar Jesus, para tirar a vida dele, foi necessário que se unissem Roma, que era o poder civil, e o Sinédrio, a religião. A história se repete. O diabo agora olha para Lucimara, olha para Cristo, e eu tenho que matar esses representantes de Cristo. Vão se unir a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, e acredite, a Igreja Católica está até o pescoço com esses projetos. Né? Não é o que se parece. A Igreja Católica não é cristã. Isso nada tem a ver com o católico. Por favor, não é defesa de religião. Tá? É preciso que as pessoas entendam. Né? Nós falamos de religiões. Não existe religiões. Existe religião. Religar. O homem se separa de Deus e Deus vai religá-lo. Né? A quem? Eu vou me ser religado a Deus. Então, as igrejas estão até o pescoço e por isso falamos. O projeto ecumênico, né? O projeto ecumênico hoje já reúne, Lucimara, mais de 250 igrejas, são mais de 500 milhões de pessoas seguindo um projeto que está dentro da agenda do Bluebeam, unir as religiões. Né? Então, tudo isso que nós vemos, né? Existe assim uma união fortíssima, né, entre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que finalmente, né, vão estar
dentro desses projetos todos, inclusive. Você vai ver daqui a pouco imagem, quem sabe, do Papa, você vai ver... Então, mas e o Papa? O que tem? Eu quero saber do Papa. O que exatamente queremos saber do Papa? O que você achou do Papa falando dos ETs? Por isso, ele está preparando o terreno. Ele está preparando o terreno para isso que vem. Entende? Por isso eu te disse, eles estão até o pescoço nisso tudo. Entende? Nada, absolutamente. É que você fala até o pescoço, já mistura. Ele é do bem, o Papa. Não, não é. Não é do o bem. Papa, Claro o Papa Francisco não é do bem? Não, nenhum Papa é do bem, nunca foi. Pô, mas por quê? O Papa é um santo. Isso é o que todo mundo pensa. Nossa, ele está no projeto Lucimara, por favor, Lucimara, do ano 538 ao ano 1798, o papado matou milhões de cristãos. Aliás, a religião é o que mais mata no nosso planeta, né? Hoje os enganos, todos os enganos que foram criados nesse tempo, que foi chamado período da Idade das Trevas, continuam aí. A Assunção de Maria, por que Maria vai aparecer? Porque se criou um dogma de que Maria foi para o céu. Maria não foi para o céu. Maria está na sepultura. Isso é fato, isso é bíblico. Então, a besta que sobe do mar, repetimos, e não sei como dizer isso, Lucimara, sem machucar os católicos, porque afinal de contas, mas... É preciso entender, nós não podemos mais ser enganados. Não podemos, questione, duvide, veja a história, o que o papado fez, o que ele tem feito, ensina a confissão auricular. Dizia Lucimara, você tem que aprender a se confessar com o padre. Você ia lá e se confessava e o padre dizia assim, mas Lucimara, peraí, mas você tem amigos que não pensam? Não, eu tenho lá. Ele ia ser morto. Rogério, o Papa ele está apresentando ao público, dizendo assim que os ETs são bem-vindos. Quem seriam esses ETs na concepção bíblica para você? Anjos caídos. Anjos caídos. Anjos eles caídos, vêm realmente de outro universo ou são do planeta Terra? Já? Não, eles são de outros locais. Agora, existem anjos que estão aqui. Por exemplo, nesse exato momento, existem anjos do teu lado, do dela, meu, anjos bons, que nos amam, porque eles nos cuidam, certo? Existem os anjos caídos também. É uma guerra constante pela alma tua, pela minha, é constante isso. Isso é Mas real. você não desacredita nos ETs? Não. Que eles existem, eles estão aí. Não, eu não desacredito de maneira nenhuma. Apenas o escopo meu de ET é tudo que vem de fora, entende? Que vem de fora é um extraterrestre. Agora, eu acredito biblicamente em anjos caídos e anjos do bem. Na realidade, o foco do projeto Bluebeam é demonstrar através do Rogério que isso tudo é um grande engodo que está sendo armado para a nossa humanidade e realmente a humanidade precisa estar a par, porque existe uma questão espiritual, como no filme Constantine, para quem assistiu, existiam aquelas pessoas que eram mistas, isso existe, metade anjo, metade humano, metade demônio, metade humano, isso existe aqui na Terra? Já há muito tempo, Cris, há muito tempo... existem igrejas, por exemplo, eu não quero citar nomes aqui para não criar nenhuma celeuma, mas existem igrejas que acreditam que no livro de no livro de Gênesis, capítulo 6, porque diz lá, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e eles cruzaram. Ali se aplica ali a anjos que vieram como filhos de Deus e coabitaram com as mulheres. Não é verdade. Ali, filhos de Deus, por exemplo, Lucimara, você é uma filha de Deus? Sim ou não? Eu sou. Amém. Entende? Existem as chamadas filhas dos homens. Eram aquelas que descenderam... Eu não sou criatura de Deus. Por isso, amém. De é exatamente o que estamos falando, Lucimara. Mesmo lá, hoje você vê, existem os filhos de Deus e os filhos dos homens. Qualquer pessoa que não aceitou a Cristo, que não está ingresso na família de Deus, porque ele tem o livre-arbítrio para escolher, ele é uma criatura de Deus. Agora eu vou fazer um contraponto, Rogério. E os chineses que não acreditam em Cristo, como que fica? Veja. Os chineses não acreditam, eles acreditam em Buda. Sim, não só eles. Não só eles. Porque também nem conheceram, né? Não só eles, né? Veja, aí entra o quê? Nenhum de nós, obviamente, pode julgar. Jamais eu diria esse chinês não vai... Primeiro que Deus vai esclarecer a todos. A palavra de Deus diz que esse evangelho será pregado a todas as nações. Eu confio em Deus. Vai chegar para o chinês. Inclusive hoje, existem chineses aceitando o evangelho de Cristo. Existem islâmicos morrendo hoje por defender isso. Então, no mundo inteiro, o evangelho está chegando. Deus não vai permitir que ninguém seja enganado, pura e simplesmente por não ter tido a oportunidade de conhecer. Entendi. Entende? Agora, na sua opinião, por exemplo, você acha que esses ETs, porque está cheio,
Sim, são milhões de... A Bíblia diz milhares de milhares e milhões de milhões. E a cada dia a gente vê mais, é México... E vai ver mais, cada vez mais. Aí você duvida que a maioria deles... Porque em todo lugar tem os bons e os não. Certo. Você acredita que eles venham para cá, estejam se aproximando, para fazer algum benefício para nós aqui? Depois você responde. Muito bem. A gente já volta. Opa, gostaram do meu look de hoje? Bacana, né? Despojadão assim. É da Bela Musa. Adorei também. E aí, Ângela, vamos continuar com o nosso bate-papo, que eu fui tomar uma aguinha ali. Rogério não vai fugir da minha pergunta. Eu quero saber o que ele acha. Os ETs que estão se aproximando, que está todo mundo vendo, está todo mundo comentando. Vários países já assumiram. A NASA, né, Ângela? Sim. Tem os bons e os ruins. Os bons, eles se aproximam por quê? Veja, os bons, eles vão continuar à medida que essa luta se intensifica, e ela se intensifica por uma razão muito simples, né? Apocalipse 12 fala que o diabo foi expulso e agora ele sabe que tem pouco tempo. Então, à medida que se aproxima a vinda de Cristo, lembre-se que o Blue Beam é para dar a ideia da vinda de Cristo, Exato. só que enganando a todos, né? Esses anjos agora estão numa intensidade muito grande, porque nós estamos na reta final. Estamos na reta final. Quem puder crer, creia, porque... E não precisaria... Como assim reta final? Lucimara, olha ao nosso redor. Violência, morte, dor. Nunca a humanidade sofreu tanto. As pessoas estão inseguras. A gente vê, qualquer pessoa que nem creia na Bíblia vê que algo está acontecendo, Lucimara. E agora, à medida que isso vai acontecendo, né, Deus permite agora que os anjos bons, né, vão cuidando cada vez mais e há uma separação. Hoje é uma confusão só. Mas hoje, Lucimara, é um fato. Você detecta uma pessoa quando ela é boa e quando não é em pouquíssimos segundos. É verdade. Né? Pouquíssimos segundos, dá até um, né? E o que está acontecendo? Deus está separando literalmente. Então, né, segundo a Bíblia é dito, né, quem é justo continue praticando a justiça. E é bíblico que tudo é uma grande reciclagem, esse momento que o mundo está vivendo, de violência, de tudo, né? É uma grande reciclagem. Sim, Jesus deu sinais, nós estamos, se me permite ler um trechinho apenas do que comentamos, Mateus 24, falando do fim do mundo, né? Diz assim, ó, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E aí diz assim, ó, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos que quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nota que interessante, essa é a pergunta deles. Jesus não disse não vai acontecer. Ele deixou claro, vai acontecer. E ele deu milhares de sinais. E olha que interessante, Lucimara, dentro da tua pergunta, uma resposta que ele dá. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, Blue Beam, estão vendo Cristo? Cuidado. Eis que o Cristo está aqui ou ali, não acredite. Olha que interessante. Não acredite. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes milagres. Isso vai ser um milagre. É verdade. Sinais, É verdade. milagres, que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. É verdade. E Lu, você sabe, Rogério, que eu não sou ligado à religião e não tenho esse conhecimento de Bíblia, mas que o que ele está falando procede porque essa parte, justamente, o projeto Blue Beam é um projeto de um engano para toda a humanidade. E nós estamos aqui com um profundo conhecedor da Bíblia para que você que tem essa ligação com religião, com o Cristo, né? Porque religião, no meu ponto de vista, nesse momento, é o maior entrave da vida espiritual do ser humano. Que você perceba que você está sendo enganado, que não caia nesses enganos, porque é muito triste, Lu, as pessoas olharem para o céu como... São perfeitas as imagens do Blue Beam. Assim como o da baleia, que ele quis mostrar para você, as imagens do Blue Beam são perfeitas. E o que mais separou as pessoas até hoje? Foram as religiões. O que mais matou no planeta foram as religiões. Então você é a favor de unificar? Não, eu sou a favor de que as pessoas retornem à sua
real ligação, sem essa questão de instituição. Lucimara, talvez, perdoe-me, talvez uma pergunta que fosse, né, latente para todos que nos ouvem, né? É preciso entender que já na época de Cristo o problema era a igreja. A igreja foi quem matou Cristo, não foi ninguém mais, foi a igreja, foi o sinédrio, foram os pastores da época. E é isso que as pessoas não entendem. Jesus disse, muitos falsos profetas. Lucimara, você pergunta, pegue 100 pessoas de igrejas hoje, cada um da sua igreja. Teu pastor é falso? Virou um time de futebol, né? Virou um time de futebol. Cada um defende uma teoria diferente, né? Placas. Não se defende a verdade, Lucimara. Você não pode ser livre para pensar. Se você disser assim, pastor, isso está errado, pastor, por favor, não é o que a Bíblia diz. Você está fora. Você vai ser excluída da igreja. Não tenha dúvida disso. Foi o que aconteceu no passado. Jesus, onde era a igreja dele? Na beira das encostas, na montanha, no barco. Essa é a igreja. A igreja é você, Lucimara. A igreja sou eu, a igreja é o nosso internauta. Ele é a igreja de Cristo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Essa é a igreja. Essa. Ele não vai, inclusive aqui mesmo, olha só, foram mostrar a igreja para ele. Olha, Senhor, que beleza a nossa igreja. Jesus disse o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra. Vamos assim seja, então, hein? Vamos ver mais um VTzinho de anjo agora? Vamos, que eu quero a opinião dele. Nós estamos vendo uma imagem de anjos, entre aspas, e a questão a ser perguntada não é nem se isso é real ou não é. Não importa se isso é holográfico, se não é. Não importa. Nossa, mas eu acho que é muita bandeira, né? Esse vídeo. Não, veja, por isso digo. A questão não é nem se isso é real ou não é, se alguém fez uma montagem, não importa. O que importa é que as pessoas sabem que já é possível fazer. É só isso, entendeu? O que é possível fazer. Se hoje, através de tecnologia, claro, né, Rogério? Como isso. Dá para enganar as pessoas através da própria tecnologia? Isso. Está bem na cara. Está bem na cara. Mas existe o Bluebee, é perfeito, né? Não está porque, Lucimara, você é uma pessoa do meio tecnológico. A maioria, Lucimara, não sabe ligar um computador. Isso é verdade, isso é verdade. Entende? Então ele olha isso, ele diz, nossa, que anjo bonito, que coisa fantástica. E vão começar a idolatrar novamente. Mas aí vem, por exemplo... Por isso eu digo, para mim não me importa se é anjo ou não é. Em primeiro lugar, porque onde é que eu vou conhecer isso? A Bíblia me diz que os anjos têm 4,5 metros, Lucimara. Sabe o que é isso? 4,5 metros. Isso é bíblico. 10 côvados, altura bíblica de um anjo. Então eu olho um anjo aqui do meu lado, pela altura eu já sei que não é. Entende? E se for um anjinho pequenininho? Não tem, não existe. Não existe. A Bíblia cita querubins, serafins e anjos normais. E a altura deles é média 4,5 metros. Não existe anjinho. O diabo criou essa ideia, né? Ah, o anjinho da guarda. Que anjinho da guarda? A gente vê numa folhinha. Não, mas é o engano. É o engano. Protegendo a criancinha. É o engano. O tempo todo. Existe. Engano. Inclusive as pessoas dizem, né? Nunca ande tão rápido com o seu veículo que teu anjo não possa acompanhar. O dia que nós criarmos uma nave que acompanhe um anjo, o anjo tem uma velocidade assustadora. E isso é bíblico. Ângela, você acha que o Bluebee tem um único líder, é isso? Não, eu acho que são vários líderes de várias nações, mas o propósito é único. Existe um governo oculto, real, por detrás. É só a gente olhar para o planeta, Lu, que destrói o planeta, que coloca alguns programas aí que deixam a pessoa bem idiocratizadas. É só você olhar para ver o que está acontecendo com o nosso planeta. Tem alguma coisa muito errada. E a humanidade segue esses comportamentos errôneos. Então está na hora da pessoa voltar realmente para o que é bom, belo e verdadeiro. A própria psicanálise fala isso. O nosso templo realmente é interior. E a viagem do autoconhecimento é interna, no meu ponto de vista. Você só vai ter uma relação boa com Deus se você tiver uma relação boa com você. Porque a partir de você, você vai amar todas as coisas boas que foram criadas, que Deus colocou no teu caminho. Eu acho que a pessoa que não tem carinho pelas coisas que Deus colocou no próprio caminho, não consegue ter uma relação com Deus ampla, direta, objetiva. Esse é o meu ponto de vista. Lucimara, e eu não sou religiosa, você sabe disso. Sim, eu sei. Veja, existe um outro ponto que eu penso deve ser considerado. O projeto Bluebee não é o projeto. O projeto Bluebee é só mais um. Deles, né? É só mais um.
com o mesmíssimo objetivo que foi desde o princípio. Governo mundial, líder mundial. Nova era, nós chamamos. Foi relatado no livro de Daniel, nós não temos tempo aqui para mostrar. Agora, veja só que impressionante isso também, ó, falando da besta. Vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, faz que a terra, olha só, faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe for permitido fazer, dizendo aos que habitam na terra que fizessem, olha só, imagem, está aqui, ó, fizessem uma imagem da besta que recebeu a espada. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Do que estamos falando aqui em Projeto Blueprint? Projeto Blueprint. Estamos falando de imagem, estamos falando do quê? De falar. De falar. Né? Essas imagens vão falar na cabeça das pessoas. Com ondas FFP. Você vai ouvir coisas, vai aparecer a imagem lá, e né, de forma telepática você vai ouvir. E depois... E aí como é que você vai dizer? E agora? Pelo que ele fala. É pelo que ele fala que você vai saber. Uma coisa que eu acho que é legal você colocar também, Rogério, para o nosso público, é que depois, todos esses deuses aí que vão aparecer no céu, porque cada nação adora um deus diferente, como no Islã, né? Eles vão se fundir em um único Deus, para que haja uma única religião. E você sabe, essa única religião realmente é uma religião que vai levar a pessoa a adorar o governo oculto do planeta Terra. Essa é a realidade. Muito bem colocado. Não é isso? Muito bem colocado, Cris. E é exatamente isso. Por exemplo, vai chocar mais um monte de gente, Lucimar. O mundo inteiro vai ser enganado, é isso? Vai ser enganado porque a Bíblia diz que vai. Os que habitam na terra vão ser enganados. Quem são os que habitam na terra? Os que fazem da terra o seu lar. Tudo o que eles querem é o que está na terra. Então vão ser enganados. Agora, aqueles que realmente, né, buscam, eles não serão enganados, entende? E aí, a gente vai aprendendo, por exemplo, diariamente a gente vai aprendendo a desconfiar do que vê. É só isso. Pergunte, questione, duvide. É isso mesmo. Tudo pronto, né? O Rogério falou uma coisa muito importante. Questiona, não acredite em tudo. E nem esteja lúcido, né? Nem em mim, nem acredite, você. pesquise, né, Rogério? Amém. Isso é muito importante, né? E não deve acreditar nem em mim. Não deve é verdade. acreditar nem em nós. Deve buscar. Vai o que buscar. estamos falando, vai buscar se é isso mesmo, não é? Então, o tempo todo, né, nós vamos ver essa guerra, né? E o tempo todo essa guerra estar tentando trazer pessoas para um lado ou para o outro. Mas no final resta, né, a grande vacina que Deus nos dá. Desconfie do que vê. Deixa eu aproveitar para a gente responder a pergunta de uma internauta aqui, que é da Juliana de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: como que os ETs que tomam conta do planeta vão permitir que isso aconteça? Veja, se me permite chamar os ETs de anjos ou caídos ou anjos de Deus, certo? Nesse exato momento nós estamos sendo protegidos pelos anjos de Deus. Chega um momento, Lucimara, que todos terão que tomar a sua decisão. Decisão. Por isso a Bíblia fala da marca da besta, né? A marca da besta que está inclusive em Apocalipse 13, né? E 14. Você vai chegar uma hora que você decide. Essa roupa que você usa, Lucimara, ela tem uma marca, não tem? Porque ela só recebeu essa marca quando ela passou no teste. Certo. Nós somos testados. E hoje Deus diz assim: Lucimara, você quer servir a Deus ou você quer servir ao mundo? Você diz assim: eu quero o mundo. Pronto. Você fez sua escolha. Os anjos de Deus não vão poder mais te proteger, ainda que queiram, porque você fez sua escolha. No final das contas, é uma escolha. Cristo veio, morreu e disse assim: olha, eu morri por você. Você aceita o meu sacrifício? Aceito, Senhor. Você aceita que eu morri no teu... Aceito. Agora, se você diz assim: não, eu não aceito, você fez tua escolha, não importa. Entende? O que diferencia o ser humano do outro são as escolhas, né, Rogério? Exato. E você escolhe o tempo todo. Hoje cai a carteira de um sujeito, você tem a oportunidade de pegar e não pegar. Cada dia você vai selando o teu destino. Com certeza. Cada dia. Isso e é aí verdade. você veja o anjo, esse anjo, Lucimara, ele diz para você: não pegue, é dele a carteira. Você pega, você já não está mais ouvindo a voz dele. Você está sendo destreinado a ouvir a voz desse anjo que está te cuidando. Chega um momento que ele vai te falar: cuidado, você vai morrer. Você diz: não, não é verdade. E morre. Perde o amparo, né? Olha, mais uma outra pergunta aqui. Do Everaldo Alves, de Pernambuco, Gravatá, é isso? Ele diz assim: o anjo caído pode ler a nossa mente? De maneira nenhuma ele pode ler a nossa mente. Agora,
Isso, veja, nem ele, nenhum. A nossa mente é lacrada, é fechada. É por isso que, me permitam dizer aqui, cuidado com a hipnose. Cuidado, porque a hipnose você abre a tua mente e quem é que entra? Entra o ladrão. Cristo não entra numa mente que você abre dessa maneira. Então, pode ler? Não. Mas é preciso ter cuidado. Ele consegue ler a tua expressão facial, ele consegue ler se você balbuciar alguma coisa, né? Ele tem anos, são milênios de experiência fazendo isso, ok? Esse é o cuidado que você tem que ter. Não pode ler porque Deus não permite que leia, mas lembrem-se que ele é muito astuto, muito astuto. Existe uma proteção, então, arcangélica para o planeta Terra, no teu ponto de vista? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. O que digo, me permitam ser enfático, Lucimara. O que eu digo, eu aposto minha vida no que digo. Eu aposto minha vida no que estou dizendo. Por quê? A minha crença é baseada no estudo da palavra de Deus. E eu confio plenamente nesse Deus. Plenamente, né? São anos de estudo, isso não me faz melhor do que ninguém. E não tenho. Se chamarmos de religião igreja, não tenho e jamais terei pela graça de Deus, porque sei que isso é um sistema que o diabo trouxe hoje para enganar as pessoas. As pessoas são enganadas pelos pastores, tão certo como no passado foram enganadas pelos pastores, e Cristo dizia, raça de víboras. Ele chamou os pastores, Lucimara, de raça de víboras. João Batista, filhos do diabo. Eu não estou aqui condenando os pastores, por favor. O que estou dizendo é que, se há uma arma que o inimigo tem nas mãos hoje, são os pastores. E te asseguro, tendo Deus por testemunha e os anjos de Deus, a grande massa, e não é eu, Jesus disse, muitos. A grande massa de pastores hoje está completamente equivocada em relação às coisas de Deus. O dízimo? A questão não é obrigar, não é obrigar. O dízimo é bíblico, Lucimara, e tem um objetivo, tá? Tem um objetivo específico, alimentar o evangelho. Você conheceu Cristo, você conheceu as coisas de Deus. É óbvio que você vai querer colaborar com aqueles que estão fazendo esse trabalho. Eu confio no trabalho da Cris, eu vou ajudá-la. Deus estabeleceu o dízimo, que é essa parte de ajuda para que o evangelho possa alcançar mais pessoas. Dízimo, o nome já diz, 10ª parte, a raiz dízimo vem de 10. Agora, Lucimara, aí vem o engano. O diabo pega o que é bom e transforma numa maldição. Os pastores usam o dízimo para comprar casa própria, carro próprio, fazenda. Isso está errado, certo? Isso está completamente errado. Um pastor de verdade que aceita Cristo jamais terá uma fazenda de gado. Nesses locais, Deus tem sido lucro e templo dinheiro também, né? Nas igrejas. Deus tem sido lucro e templo dinheiro. É só a gente ver. Rogério e Ângela, olha aqui. A Patrícia Sabadini, de São Paulo. Ela diz assim, a Bíblia fala sobre naves. Por que elas não estão nas Escrituras? São coisas do homem? Me perdoa, a pergunta está confusa, né? Porque ela diz que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala sobre naves, porque elas não estão nas Escrituras. Eu confesso que fiquei um pouco confuso. Ou elas estão ou não estão. Elas estão nas Escrituras, né? Muito bem. A carruagem de fogo, ela está falando. Veja, a Bíblia fala sobre naves. Ela fala sobre naves? Bom, porque elas não estão nas Escrituras. Eu entendi, mas vamos colocar apenas assim, então, né? Patrícia, obrigado pela pergunta, né? Veja, Lucimara, a questão é a seguinte, né? Sempre o inimigo, né, vai fazer o engano. A Bíblia fala claramente de carruagens de fogo que vieram do céu, está registrado no livro de Ezequiel, para aqueles que querem ler. O inimigo pega aquilo que é Bíblia e transforma no engano, certo? Então é sempre assim, né? A Bíblia fala assim de naves desde que a gente entenda os carros de Deus. Que a carruagem seja uma nave. Ótimo, né? Aí sim, se não é engano. A pessoa só transferiu o nome aí, né? Entende? Ou seja, entender sempre isso. Ele pega o que é bíblico e transforma num engano. Ele pega o que é de Deus e transforma num engano. O tempo todo ele vai fazer isso. Porque, repetimos, Lucimara, né? Ele não está preocupado com o ser humano, ele está preocupado com o cristão. Né? Você... Sound.
nós estamos discutindo aqui porque a Patrícia não deixou por menos. Patrícia, um beijo para você. Obrigada pela atenção, tá? Fala muito bem. Ela quis dizer o seguinte, fala aí, diretor, o que ela quis dizer? Se entendi, fala alto. Me permite, Lucimara? Se entendi, me permita só, Lucimara. Se eu entendi, agora o produtor ajudou a gente aqui, me parece que ela disse assim, a Bíblia fala sobre naves, porque elas não estão nas Escrituras, então são coisas de homens. Então, ela okay. fala sobre naves porque elas não estão. É isso, então são coisas de homens. Não, a resposta foi dada, na verdade é assim, né, o que falamos. A Bíblia fala de carruagem, a carruagem do céu, carruagem de Deus, né? E aí o inimigo pega aquilo e transforma num engano. Por isso falamos o tempo todo, cuidado com o que vê. Tá certo, Patrícia? A Patrícia está com cuidado. Continue escrevendo, que a gente vai responder. Angela, você queria fazer uma pergunta para ele? Faz essa pergunta. Então, Rogério, hoje em dia nos centros espíritas, é uma pesquisa que eu fiz, muitas pessoas dizem estar incorporando seres de outros planetas. Eu gostaria de saber do seu ponto de vista, já que você é profundo conhecedor da Bíblia, o que você pensa sobre isso? Eu já vi pessoas incorporando ETs, pleidianos, marcianos, todos eles, e falando muito em nome também dos arcanjos. Sim, essa questão da incorporação nós encontramos biblicamente no livro de 2 Samuel, para aqueles que quiserem ver um dia, né? O que aconteceu ali, de forma assim, bem simplificada, Saul havia tentado falar com Deus, ele já havia desobedecido a Deus em tudo que Deus havia pedido. O profeta Samuel, que era usado por Deus para ajudá-lo no governo, ele rejeitou tudo, Deus não falava mais com ele, e Deus havia proibido terminantemente que o povo de Israel buscasse as feiticeiras da época, terminantemente. E ele desobedece, o Senhor finalmente foi a última desobediência dele, de tão grave que foi, e ele foi até essa bruxa de Endor, feiticeira de Endor, diz o livro de 2 Samuel, e ela diz assim, o que você quer? Ele diz, faze-me subir a Samuel. E ela diz assim, então tá bom. E ela vai, e daí ele diz, o que você vê? Vejo homens, vejo deuses que sobem da terra, anjos caídos literalmente. E eles vêm, como falamos antes, se passando por um anjo de luz, se passando pelo próprio Samuel, imitando a voz, imitando a inflexão, imitando a postura, imitando tudo, né? Então, nesses centros, nada mais, nada menos está acontecendo do que aquilo que aconteceu lá naquele passado. Anjos de Deus não incorporam seres humanos, eles cuidam dos seres humanos, tá? Ele cuida de você, ele cuida e nos influenciam para o bem. Mas eles não incorporam, eles não tomam posse de ninguém, porque isso não é permitido por Deus por eles. Agora, os anjos caídos sim, tanto que você vê que Jesus expulsou vários demônios. Jesus nunca expulsou um anjo bom de ninguém. É verdade. Correto? O que eu li da Bíblia é verdade. Não sei se respondeu a tua pergunta. Não, respondeu sim. Então, mas você acha, Rogério, que eles vão conseguir, eu estou cismada com essa unificação das religiões, você acha que isso vai ser possível, que eles vão conseguir? Não vão conseguir, já estão conseguindo, né? Como te falei, o projeto ecumênico já reuniu mais de 250 grandes igrejas no planeta inteiro, Lucimara. Mas, por exemplo, o que dizer ecumênico? Às vezes as pessoas perguntam, você o que você é? Você é católica? Eu digo, não, eu sou ecumênica. Porque para mim, na minha cabeça, ecumênica é assim, eu respeito todas as religiões, gosto de todas, ouço todas, mas estou na minha. Se posso te dar um conselho, Lucimara, não me puxe a orelha. Se posso te dar um conselho, não use mais esse termo, porque esse termo está sendo usado pelo inimigo, tá? Para fazer crer que nós precisamos de uma única religião, que nós precisamos de um único país, uma única nação, que nós precisamos de um governo mundial, tá? Agora, eu sou cristão, a Lucimara é cristã. Certo? Um cristão é aquele nosso povo do passado que via assim. Né? Agora, você sabe por que eu uso esse termo? Que eu preciso falar. É porque eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, não sei o que você pensa, mas pelo Paiva Neto. Eu adoro o trabalho do Paiva Neto, eu colaboro com o trabalho dele todo ano, e ele é ecumênico, então eu aprendi esse termo com ele. Então, ele respeita as religiões, ele atende e acolhe todas as religiões e se diz ecumênico. Então, eu achei lindo e também sou ecumênica. Então, é por isso que eu uso o termo ecumênica. Tem como falar... Você tem que saber a verdade. Amém. Tem como falar algo para você, Lucimara, sem fazer de você uma inimiga minha? Veja, Lucimara, né? Eu também acredito, te digo de coração, que o trabalho que eles fazem é fantástico. Porém, eu não fui chamado para esse trabalho, certo? E
particularmente, eu entendo que pessoas realmente que foram chamadas por Deus para fazer o trabalho evangélico, eles têm que se focar nisso. É muito bom ajudar as pessoas pobres, isso é uma coisa que tem que acontecer pessoalmente. Mas a minha missão não é essa. Minha missão não é ajudar as pessoas, por isso te digo, eu respeito. Minha missão é alertá-las para os enganos. É para isso que eu fui chamado, entendo, por Deus, e se eu tiver que dar minha vida tentando salvar uma alma que seja, e que essa pessoa que hoje assiste tenha talvez até ódio de mim pelo que estou falando contra Papa, contra tudo, que seja, mas que um dia ela possa reconhecer a verdade com uma cabeça pensante. Certo. Ok? Mas tá dizia, tudo bem, né? Não, de maneira, mas está excelente. Como diz na própria Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Eu acho que nós estamos no momento de fazer algumas opções. Ou você continua com a algema ou você quebra os grilhões. Não tem mais meio termo, né, Rogério? Mais ou menos isso, né? Amém. Muito bem. Tem mais uma pergunta, Rogério. Por que essas informações não passam nos noticiários da TV aberta e nem sobre essas aparições? É uma pergunta fantástica, né? E se passasse, talvez nós não estivéssemos aqui hoje, Lucimara, não é? Talvez não fosse necessário programas como o teu, livre, um programa completamente livre, onde você tem a liberdade de expressar categoricamente o que crê e informar o povo. Infelizmente, né, a grande massa hoje, né, da informação não chega dessa forma para esses canais, não chega, né? Então, Deus está chamando pessoas que estejam realmente livres para colocar a sua mensagem é muito da pouco, forma né, que for. Ângela, esse tipo de notícia. Muito pouco. Olha, TV aberta eu não vi nenhum. Olha, não é de interessante. 400 anos eu vi uma notícia agora na TV Globo, que eles fizeram um especial de OVNIs, né? De OVNIs, São José, que teve essa aparição aqui, até que foi você que me informou. 21 OVNIs, né, que apareceram sobre São Paulo em 88, né? 30 anos atrás. Na realidade é assim, por que, no meu ponto de vista, não aparece nas grandes mídias? Porque as grandes mídias estão trabalhando também para os governos ocultos. Simples assim. Não tenha dúvida. As grandes mídias estão mancomunadas, estão junto, até porque, né, são conglomerações violentas. Você imagine você hoje se levantar contra uma NASA, você se levantar contra esses poderes violentos. A Bíblia fala, né, Apocalipse 13, a besta, quem poderá batalhar contra ela? Não tem. Nós, humanamente falando, não tem quem pode com os Estados Unidos da América hoje de forma, né, no aspecto bélico, então ninguém vai se meter. E me desculpa, Lucimara, quem é que vai se meter com o Papa? Só uma quem vai falar mal do Papa? Quem vai falar contra o Papa? E sobre o arrebatamento, Lu? Eu vou dizer para você, eu sou apaixonada por ele. Pois é, mas é um perigo. Eu sou apaixonada, eu acho ele demais. Vamos passar um VTzinho da cidade, que depois eu ainda quero falar mais umas coisinhas com o Rogério. Quero. Veja só, Lucimara, olha só que interessante essa imagem que você vê aí, ó, né? Qual seria o objetivo? YouTube videos that in China the scientists, but there have been other sightings of these cities. Aconteceu na China, é verdade? Ótimo, aconteceu na China e aconteceu inclusive no lado, né? And I don't know if you guys remember. O objetivo disso, pare para pensar. O objetivo é um só. A Bíblia fala taxativamente que a cidade de Deus vai descer do céu para receber o povo de Deus. Então o inimigo já está criando uma cidade holográfica. Uma cidade holográfica, onde ele vai fazendo testes e o diabo o tempo todo. Eu vou me segurar aqui, eu não sei se devo falar uma coisa aqui. Fala, Rogério. Vai doer mais ainda. Big Brother, me perdoe. Big Brother, grande irmão. Sinceramente, o que aquilo tem de grande irmão? Não, nada. É uma confusão, todo mundo se matando. A ideia é criar uma guerra. Deus vai ter daqui a pouco, Lucimara, creia ou não, grandes irmãos. Daqui a pouco, eu, quem sabe como cristão, vou dar a vida no teu lugar. Ela vai dar a vida por mim. Jesus disse que eles sejam um, Pai, como eu e tu somos um. Os cristãos vão ser tão irmãos, mas tão irmãos, que um vai dar a vida pelo outro. Mas vai demorar um pouco, hein? Veja, eu sinceramente espero que não demore muito, não. Eu espero que não, mas veja, só quero mostrar esse escopo. Então o diabo está testando, né? Como é que eu faço para Lucimara brigar com ela? O Big Brother é o laboratório do diabo para fazer com que os seres humanos se arrebentem.
né? Esse é fleumático, esse é sanguíneo, esse... E vai. Pode ver que é só intriga naquilo lá. E o diabo está só com o seu laboratório vendo. Essa imagem que a gente viu, da grande cidade de Deus, vai abrigar os salvos. E o diabo já está testando para tentar, inclusive, né, enganar, fazendo com que a cidade dele, entre aspas, venha. E é por isso a gente vê imagens como essa. Veja que todas elas, Lucimara, têm um escopo religioso. É verdade, é verdade. Todas elas. Nenhuma delas vem, que bonitinha ali. A baleia apenas mostramos para mostrar a tecnologia do que está acontecendo. Mas Deus não tem que ter uma atitude mais forte do que eles? Porque Deus diz, olha, vai ter a cidade, aí eles vão fazer a cidade. E a gente fica aqui de idiota, sem saber se olha para a cidade, se não olha para a cidade. Não tem uma coisa mais forte que pode incutir no teu coração? Veja. Não fica bravo. Não, de maneira nenhuma, Lucimara. Na verdade, imagine, né? Nós temos que pensar nos nossos, né, internautas que têm, quem sabe, as dúvidas que todos temos e tal. Eu estou falando em nome deles. É claro que é em nome deles. Você é o representante deles aqui, então vamos lá, né? Veja, eu devolveria com a pergunta a todos nós, e me perdoe se eu sou um pouquinho mal nessa hora, né? O nosso Deus, esse Deus de amor, diz: que mais poderia eu ter feito por vocês que eu não tenha feito? Imagina, Lucimara, você tem filho? Me perdoe, eu não sei. Você tem? Sim. Imagine, Lucimara, você imagina que você só tem um filho. Você dá o teu único filho para morrer por um bando, me perdoe, de formiguinhas. Porque nós tínhamos um ser divino, fantástico, maravilhoso, lindo, uma pessoa, né, toda só amor. E ele diz: pai, eu vou lá morrer por essa raça. O que precisa fazer para salvá-los, pai? Você precisa morrer no lugar deles. E o pai agora numa luta intensa como você teria, tendo que dar a tua filhinha que você mais ama, não sei, única, e você diz: eu vou dar. Então esse Deus vem a nós, né, Lucimara, e diz assim: que mais poderia eu ter feito que não tenha feito? Eu dei o que o céu tinha de mais precioso, eu dei meu único filho. Então, da mesma forma, essa luta. Responda apenas assim: poderia Deus fazer algo mais do que já tenha feito? Não pode, Lucimara, não pode. Olha, é muito polêmico tudo, a gente tem pouco tempo, eu queria ter mais tempo para fazer mais perguntas, mas foi tudo bem, a Ângela e o Rogério nem se pegaram aqui hoje, foi Não, eu acho tranquilo. Que ele tem um conhecimento da Bíblia que eu não tenho tão profundo, né? Então eu respeito muito o Rogério, que eu acho que o respeito é o princípio do verdadeiro amor e a gente jamais vai entrar em embate por conta alguma, né? E eu quero aproveitar que eu estou recebendo um livro maravilhoso, uma dedicatória linda, obrigada pela dedicatória, viu? E o livro chama-se A Grande Controvérsia. Está aqui. Estou mostrando que esse livro, Lucimara, ele mostra... do livro. É exatamente o que estamos falando aqui. A grande batalha. É a batalha entre os anjos caídos e entre os anjos realmente, né, bons. Que tem tudo a ver com o projeto Bluebeam. Né? No final das contas, o projeto Bluebeam é o que vai, por assim dizer, coroar essa batalha, onde cada um tomará a sua decisão. É certo. Muito obrigada pela sua presença. Eu quero que você venha mais vezes, porque tem muita coisa para falar. O nosso tempo é pouco. Muito obrigada mesmo, viu, Rogério? Obrigado você, Lucimara, né? Eu já, devo dizer aqui, eu já admirava a tua postura, eu vi alguns programas seus, e hoje, né, conhecendo você pessoalmente, acredite, mora no meu coração. Muito obrigada, viu? E é um prazer também rever Gratidão, a Cris, Rogério. Tenho assim, uma profunda admiração. Não tem como brigar com essa menina, viu, Lucimara? Fique tranquila. Ângela de Pascal, obrigada, queridona. Querida, estamos irmã, juntas, né? estamos juntas. Gratidão. Gratidão a você, Lu. Galera do bem, terça-feira nós estaremos aqui às 13 horas para bater um papo com vocês ao vivo. Hoje nós tivemos no corte a Camila Neto, a minha querida, o Marcos Rodrigues na câmera e a direção geral do Alexandre Polesse. Terça-feira, 13 horas, das 13 às 14, ao vivo. @LucimaraParis. demaistv.com.br. Até terça.